Olá, Mabookers! Terminei de ler esse livrinho aqui que me foi indicado pelo Rodolfo da Livraria Schofer. A gente fez uma entrevista com ele no Marhubcast. E sempre eu leio livros de indicação de vocês ou de convidados que, né, dão dicas muito legais. Esse livro também foi indicado pelo Marcelo Apsen, que lê livros clássicos. A gente também o entrevistou aqui no canal, no nosso podcast antes. Então, se não viu, vale a pena ver essas entrevistas que estão fantásticas. E li o livro curtinho, fininho, e quero contar para vocês como é que foi. Vamos lá? A gente vai mergulhar hoje numa das obras mais importantes aí. Quero mostrar aqui para vocês aqui, ó. Pronto, começamos aí a nossa apresentação, né, do século XX, que é O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Olha aqui como é que é. Publicado originalmente em 1940, esse romance, ele é amplamente considerado a obra-prima desse autor. Um daqueles livros, né, em que quanto mais tempo passa, mais atual ele fica, ou parece ser, né? A narrativa acompanha a história do. Olha, a narrativa ela acompanha. Opa, estamos passando aqui um pouquinho. A narrativa ela acompanha a história do Giovanni Drogo, né? Que foi designado, ele é um jovem tenente, né, italiano, e ele foi designado para o remoto Forte Bastiani. Aqui, né, para vocês, olha aqui como é que tá aqui para vocês. A gente fez a ilustraçãozinha aqui. Olha que legal. Que é uma fortaleza isolada na fronteira de um vasto deserto, de onde se espera, quase como uma lenda militar, a invasão de um inimigo misterioso que talvez seja até imaginário, os tártaros. Então, ele foi designado para esse forte, como o primeiro trabalho dele, né, como tenente, para ficar aguardando e avistando aí a invasão desses tártaros. E a partir dessa premissa, que é muito simples, né? Tô começando um trabalho, tô indo para um local distante da família, no deserto, o Buzzati ele constrói uma história profundamente simbólica, né, sobre expectativa, sobre tempo, sobre destino, sobre o sentido da nossa existência, né? E para contextualizar esse livro, né, aqui, vamos aqui. É importante lembrar que ele foi escrito num período de enormes tensões, né, históricas, né? A Europa vivia em clima opressivo, né, que antecedia aí a Segunda Guerra Mundial. Embora esse romance nunca cite diretamente os conflitos históricos específicos que estão acontecendo naquele momento, né? Mas um ambiente militar é uma sensação de vigilância constante, uma sensação de medo difuso, né? Uma sensação de ameaça invisível que pode chegar, e isso tudo dialoga com o clima psicológico daquela época que estava acontecendo. Então, o Buzzati, o autor aqui, ele cria um cenário, né, que né, ao mesmo tempo é realista, né, e o do outro metafísico, né, onde a disciplina militar que acontece aqui dentro desse forte e que o Drogo, Giovanni Drogo, vai começar a experienciar, ela se confunde com uma angústia existencial silenciosa, né? Esse forte, né? Aí aqui tá falando, né? A inspiração nasceu da própria vida de Buzzati. A rotina era repetitiva, burocrática, emocionalmente sufocante, e o livro nasceu do medo, né? Mas o que que acontece? O Forte Bastiani, ele surge como um espaço quase que fora do seu tempo, né? Onde os dias parecem se repetir e repetir e repetir, e a vida vai sendo lentamente consumida pela espera de um acontecimento que nunca se concretiza. Então, um spoiler aí para você, ele nunca se concretiza ou ele chega tarde demais. Ó, então fica na dúvida aí se ele se concretiza ou se ele realmente chega tarde demais. A motivação do autor
Aí vamos falar um pouquinho do Dino Buzzati e da contextualização, né? Ele escreve essa obra entre 1933 e 1939, aqui, em que ele trabalhou como jornalista do tradicional jornal italiano chamado Corriere, né? Corriere della Sera. Della Sera, Sera é noite, né? Que muitas vezes, né, em turnos noturnos, né? E ele descreveu aquele período em que ele trabalhava à noite, nas madrugadas, como muito repetitivo, como muito burocrático, como emocionalmente sufocante. E Buzzati relatava sentir que os dias corriam sem significado enquanto ele aguardava uma espécie de grande acontecimento, né, que justificasse a sua existência e a sua presença ali, né? Esse sentimento de estagnação, né, aliado à percepção de que a vida pode estar sendo, né, desperdiçada, esperando um momento extraordinário que talvez nunca aconteça. Nunca aconteça. Esse se tornou um núcleo emocional da trajetória do Giovanni, o personagem, né, do livro, e o próprio Buzzati, o próprio autor, ele chegou a afirmar que o livro nasceu desse medo que ele tinha quando ele trabalhava no jornal, em que o tempo passasse sem que ele realmente estivesse se sentindo vivo, né? A repercussão dessa história do deserto dos tártaros, né, foi imensa, né, e crescente ao longo das décadas e até hoje, né, embora inicialmente tinha tido uma recepção mais discreta, essa obra ela conquistou muito reconhecimento internacional, né, e nacional, e foi trazida para mais de dezenas de idiomas, consolidando o autor aqui como uma das vozes singulares da literatura europeia daquela época. Os críticos, né, literários frequentemente aproximam, né, a sua escrita da tradição kafkaniana. Para quem já leu Kafka, aí a Metamorfose, o Processo, né? Especialmente aí pela sensação de absurdo silencioso e pela presença de estruturas de poder que aprisionam esse indivíduo. E aqui fala que ele foi escrito num período de enorme tensão pré-Segunda Guerra Mundial, embora não cite os conflitos reais. O Buzzati, ele criou um cenário realista metafísico, onde a disciplina militar mascara essa angústia silenciosa diante da ameaça invisível. E aqui no Brasil, o renomado crítico Antônio Cândido era um admirador declarado desse romance em si, chegando a afirmar regularmente e destacando sua linguagem econômica e sua atmosfera melancólica e a forma como Buzzati transforma a narrativa aparentemente simples numa meditação filosófica sobre a vida. Eu senti, particularmente, que a escrita ela é contida, ela é simples, né? Senti falta um pouquinho, sabe, de um de uma poesia ou de um uso poético das palavras. Não sei se eu venho aí de Clarice Lispector, não sei se eu venho aí de um pouquinho Dostoiévski, mas eu senti falta. Ele é muito seco, ele é muito objetivo nas palavras e ele não divaga tanto. Ele fica um pouco mais na cabeça do Drogo e fica mais nos fatos, no que acontece. Não sei se por isso tive um estranhamento, mas eu senti falta de uma análise que chega a isso que a gente comentou agora, sabe? Uma análise mais um pouco existencial. E eu acho que a poesia ou a utilização poética de algumas expressões poderia passar isso, sabe? E lá é muito cru, né? É muito bruto, assim, a palavra é muito sem rodeios, mas de repente, né, essa foi o objetivo ali na escrita do Buzzati.
A obra ela também ganhou adaptação cinematográfica, não vi ainda, de 1976, dirigida por Valério Zurlini, né? E com uma trilha sonora de Ennio Morricone, né? Reforçando aí esse alcance cultural e esse romance de força imagética. A gente fica assim realmente pensando no como é que é esse forte, né? O que está acontecendo nesse forte, né? E a gente fica só imaginando essa aridez daquele local, né? E compreender melhor esse universo dessa obra, né? É muito interessante para a gente tentar visualizar a angústia e a espera desse Drogo, desse Giovanni Drogo, né? É, para chegar um pouquinho próximo dessa narrativa, a gente vai falar um pouquinho do Dino. A gente já falou que ele trabalhava no jornal nas madrugadas e tinha essa sensação que ele quer passar aqui. Essa sensação que ele passa aqui, ele tinha nas noites. Porra, acontece algo, tem que acontecer algo, né? Ele nasceu em 1906, numa região de San Pellegrino, próximo aí a Belugo, no norte da Itália, e em uma família de classe alta, né? Então, o seu pai era jurista e desejava que seu filho seguisse essa carreira de direito, o que Buzzati chegou a fazer por um tempinho, né, formando-se na área, mas depois foi para o outro lado. A verdadeira vocação dele sempre foi nas artes, aquela coisa, né, das artes pegar a gente como um bichinho assim, né, que eu falei, ih, foi picado pela arte. Como eu, por exemplo, né? Além do escritor e de jornalista, o Buzzati foi pintor, ilustrador, dramaturgo e músico. Esse bichinho picou bastante o Buzzati para trazer bastante arte para sua vida. E essa influência direta na escrita dessas outras artes, que muitas vezes apresenta forte caráter visual, né? A pessoa que pinta, a pessoa que desenha, ela traz, né, uma carga visual muito, muito forte, né? A imagem é muito forte, né? Esse visual estético. E esses outros elementos, ele foi, né, a sua relação com as montanhas Dolomitas, o cenário recorrente nas suas obras, né? Frequentemente associado a paisagens que evocam mistério, que evocam silêncio, que evocam transcendência, né? Buzzati faleceu em 72, deixando uma produção literária marcada aí, né, por é, uma fusão entre o cotidiano e o fantástico, entre o concreto e o metafísico. Né? A história do romance começa com Giovanni Drogo deixando a cidade, né? Aqui, né, fala um pouquinho, deixando a sua cidade para assumir o posto no Forte Bastiani, né? E acho que essa imagem que a gente colocou aqui do lado, eu acho que ela é muito representativa, né? Ele a caminho, sozinho, numa caminhada ali para o deserto, para o nada, né? E ele vai cheio de expectativa da sua carreira militar, sobre o reconhecimento que imagina conquistar, a elevação de patentes, né? E ao chegar no forte, no entanto, ele encontra uma estrutura que se assemelha a uma prisão, isolada do mundo, né? Isolada do espaço no meio, né? Sem nada heróico, sem nada heróico ali para que o representasse ou que ele pudesse galgar, né? Essa carreira. O forte ele é voltado para um deserto que aparentemente é infinito e teoricamente surgiria de lá o inimigo. Os tártaros atacariam por lá e eles estavam ali fazendo a defesa naquele local. A rotina ela é rígida, ela é repetitiva. Ó, vamos passar aqui. A rotina é repetitiva, é marcada por pequenas formalidades que tem nos militares, né?
os horários, as guardas, as trocas, né? Ele chega, então, ele fica um pouco desnorteado. Ele pretende permanecer ali somente alguns meses. Ele fala: "Não, não é aqui que eu vou ficar, né? Não é aqui que eu vim aqui para ficar aqui nesse local." Ele começa a descrever o local de uma forma assim mais depreciativa, né? Mas aos poucos, né? Antes de solicitar essa transferência que ele, né, já ia pedir, ele começa a ser seduzido por essa atmosfera. Ele começa a entrar nesse clima de que há uma esperança de que os tártaros cheguem e realmente aparecerão e trarão consigo a oportunidade dessa glória que ele tanto quer e esse reconhecimento que ele tanto quer. O clima ali era um clima de expectativa ativa, era tipo, cara, eles vão chegar, né? Eles vão atacar, né? E assim ele permanece no forte. Inicialmente, durante os 4 primeiros meses que ele tinha prometido, até ele conseguir uma transferência, mas aí depois vem a expectativa, vem uma luz lá no fundo do deserto, e ele acha que essa luz é alguma coisa, e todo mundo no forte fica atento e se alimentando dessa expectativa de um evento que nunca se concretiza, né? O desfecho aqui do livro, e aí, desculpa aí os spoilers, que para quem não quer já sai aqui do nosso vídeo, é ele vive a vida numa real expectativa de algo e tudo conclui em algo completamente irônico e trágico também. Triste, né? A gente vai acompanhando ali a expectativa e a gente vai torcendo. Tipo, abre o olho, sai daí, volta, tenta outro emprego. A gente começa ali a criar uma torcida. Tipo, cara, né, tua vida tá passando. Tua vida tá passando, se mexe, move, sai, esse negócio não vem, né? E você vê ele numa apatia extrema ali, achando e acreditando, né, que vai vir, vai chegar por causa de míseras esperanças, por causa de uma luz no fundinho daquele deserto que pode ser, por causa de um barulho estranho, por causa de alguém disse alguma coisa que alguém pensou que alguém disse e aquilo cresce numa narrativa, num storytelling, né, que a gente fala hoje em dia, e aquilo se torna muito mais complicado a partir do momento em que os anos vão se passando e a gente se pergunta como leitor, é realidade ou é ilusão? A vida no forte é consumida pela vigilância no deserto norte. Os soldados passam anos tentando aí identificar pequenos pontos escuros no horizonte. Repetidamente, essas ameaças se revelam ilusões de ótica, sombras ou poeiras ou frustrações e frustram o desejo pelo evento que validaria a existência de todos. E eu digo não só a existência de todos, mas a permanência de todos. E justificar a falha de uma vida ou a falta de razão de uma vida é uma coisa que tem que ser feita muito forte, porque você está gastando o que há de mais potente que a gente tem na vida, que é o tempo, por uma expectativa que é ilusória ou que é uma realidade. Que vai acontecer ou que não vai acontecer, ou está quase acontecendo, e você fica, e fica, e fica, né? E aí, mais velho, vão passando os anos, ele velho, doente, incapaz de participar da batalha, ele é afastado do forte e morre solitário numa estalagem, enquanto a tão esperada ocasião ocorre sem sua presença. Então, ele passou a vida inteira, foram mais de 30 anos, né, que o Dino comenta aqui no livro, esperando infinitamente, né, esses eventos. E ao longo dessa narrativa, o Buzzati constrói passagens, reflexões memoráveis,
uma das imagens mais poéticas do livro escreve a juventude como uma estrada aparentemente infinita, nessa espera infinita, onde o indivíduo acredita que sempre haverá tempo para realizar seus sonhos. Ele acredita que ele é invencível. Ele ignora o percurso é mais curto do que parece e ele fala: eu tenho tempo para isso. Eu ainda tenho tempo, né? Eu estou muito jovem. Enquanto aquilo escorre, né, pelas mãos, vai escorrendo e o percurso, né? Olha que bonita essa paisagem, essa cena aqui, né, de você vir passar na sua frente, e você já velho, né? Outra paisagem marcante descreve soldados observando o horizonte, tentando identificar pequenos pontos escuros que poderiam indicar a aproximação dos tártaros, mas que repetidamente se revelam ilusões, se revelam sombras, se revelam poeiras, né? Que no final da história há uma cena profundamente simbólica em que o Drogo, diante da morte, ajeita o colarinho do uniforme e acena ao seu destino com uma dignidade silenciosa, né? Como se fosse, finalmente, como se ele tivesse, né, enfrentando o seu verdadeiro inimigo, que não são os tártaros, que não é o exército inimigo, né? Mas é o próprio tempo. É o que escorreu na frente dos seus olhos o tempo todo. Era com isso que ele estava lutando, que ele não estava nem percebendo o que é. E as interpretações, né, dessa obra, são múltiplas e continuam sendo debatidas por leitores e escritores e pensadores grandiosos, né? Uma das leituras mais comuns entende o livro como uma metáfora da condição humana. Qual que é a nossa verdadeira batalha? Como uma metáfora da condição humana, da passagem inexorável do tempo, né? Do tempo. É isso. Independente dos amigos, independente da expectativa, independente dos exércitos, dos tártaros, da luta, não tem inimigo maior na nossa vida que não seja isso aqui, gente. Que não seja isso aqui, olha. Ó, isso aqui. Essa luta. O nosso espelho solitário na estalagem, a vitória final é a aceitação, o próprio tempo e a própria morte. Nunca foi o exército tártaro. Nunca foi o exército tártaro. Foi sempre algo mais. O deserto ele pode ser visto como um vazio existencial desconhecido, até próprio como a vida, né, que se estende diante de nós e não oferece nenhum tipo de garantia para a gente. Os tártaros, eles representam objetivos, sonhos, né, conquistas futuras que nos fazem adiar a vivência no hoje, no presente. E não é por nada que presente se chama presente, porque ele é um presente, né? O Forte Bastiani, ele pode ser interpretado como um purgatório simbólico, como um espaço de transição, né, do indivíduo que permanece preso entre o que poderia ter sido e o que talvez nunca será, esse limbo que existe ali, né? Alguns críticos, eles enxergam a obra como uma crítica sutil às instituições hierárquicas e burocráticas que podem aprisionar o indivíduo em rotinas que parecem, né, seguras, mas que lentamente vão roubar sua vitalidade. Quem é que nunca esteve, né, numa empresa durante 5, 10, 15, você fala, eu vou sair, eu não gosto, eu vou sair, eu não gosto, mas continua lá, você continua, você não muda, mas você fala que você não gosta, você reclama, você deixa o tempo passar e escorrer pelas suas mãos, né? E você não mostra que você tem vitalidade, que você tem autonomia, que você tem escolha, e aquilo esvai, né? Aqui, ó, atrás do livro vai dizendo assim:
É, não é sobre a vida militar que fala o livro, é sobre a vida de todos nós. Fala da vida como uma aposta de imobilidade. Se não fizermos nada além de aceitar as coisas como são, um dia algo virá nos redimir, nosso pobre cotidiano, algo notável, brilhante, que a vida nos reserva mais para frente. Embora escrito nos anos 80, desculpa, há 80 anos atrás, né? Ou mais até, foi nos anos 40, né? É, ele nos atinge ainda profundamente, diariamente. É, e, e é impressionante, né? Outro aspecto, né, que é colocado aí, vamos voltar aqui para a nossa apresentaçãozinha, né? Outro aspecto que é colocado aí fascinante é a proximidade com correntes filosóficas existencialistas, dialogando aí indiretamente com autores como Albert Camus, né? Você já leu o Estrangeiro? O Estrangeiro dá uma agonia, gente, porque você tá fazendo com o Estrangeiro, enquanto você lê, a mesma coisa que você faz aqui com o Giovanni Drogo. Você fala, gente, vamos, deixa eu te dar um tapinha para você andar para frente. Bora, muda, age. Você quer e a apatia, nesse caso aqui, a esperança infundada, né? Ela toma conta, né? E há uma reflexão mais profunda sobre o absurdo da existência e da busca humana por significado em um universo que não parece e não oferece respostas claras, né? É, Ao mesmo tempo que a obra também pode ser interpretada como uma perspectiva psicológica, revelando como o ser humano muitas vezes constrói a narrativa interna. Ele faz esse trabalho, né, de construir essa narrativa interna para justificar a sua permanência em situações que já perderam o total sentido. Não tem razão de continuar ali. Aí vem uma luz no fim do deserto, aí é criada uma narrativa de que aquilo então tem que esperar, e aí passa meses, aí passa muito tempo, né? E a expectativa de uma recompensa futura. Você não está tendo nada no presente, né? Não está tendo nada. Em última análise, o Deserto dos Tártaros, esse livrinho aqui, né? Ele é um romance sobre escolhas silenciosas. Sabe aquela escolha que a gente vai tomando sem perceber? E por não fazer escolhas, a gente continua escolhendo essa escolha, né? E sobre o perigo de viver permanentemente num estado de espera. Vai acontecer, gente. Vai acontecer, tá acontecendo. Os tártaros vão chegar, mas não chega. Busatti nos convida a refletir, né, sobre quantas experiências, quantas vezes a gente adia sonhos, relações, projetos, experiências, vida, enquanto aguardamos o momento perfeito, que talvez nunca chega, que talvez nunca chega. O livro, ele nos lembra dos verdadeiros inimigos, não está no horizonte, onde eles sempre viam uma possibilidade de algo acontecer, uma luz, uma poeira, um barulho, estava sempre ali, né? Mas não era, não está no horizonte distante, está dentro de nós, manifestando uma procrastinação existencial, sabe? A ilusão do tempo infinito. A ruga chega, minha gente. A ruga chega. Se olha no espelho. Se olha no espelho, é só ver. É só ver que o tempo é finito. É só olhar seus pais. É só olhar seus filhos. É só ter filho para você ver o quanto rápido o tempo passa. Não é verdade? No meu caso, é só ter sobrinha. Você pisca, andou. Pisca, escreveu. Pisca, faculdade. Pisca, casou. Pisca. Você pisca. E esse livro traz essa sensação, em que você está achando que está passando 6 meses, aí daqui a pouco ele fala, e se passou 4 anos? Você fica, calma aí, gente. Eu estava aqui seguindo a narrativa e o negócio foi maluco. A dificuldade de reconhecer esse valor presente. É uma loucura. E o que a gente está vivendo? O que a gente está esperando? Esse é um livro que ele convida para você questionar, confrontar uma pergunta
desconfortante e humana. Estamos vivendo nossa própria vida ou estamos aguardando que ela comece, né? E aí existe um inimigo interior. Interior. Ele nos lembra que o verdadeiro obstáculo não está lá. Ele está aqui, ó. Ele está muitas vezes aqui, ó. E aí eu queria que você fizesse um exercício. Lê o livro primeiro, se você ainda não leu, né? Já está com os spoilers aqui, mas lê o livro. Porque não adianta assim eu contar para você, você tem que experienciar essa angústia. Entender como que essa esperança foi manufaturada ali dentro para que fosse permitido a vida lá dentro, a justificativa daquela existência ali. Porque senão estava todo mundo muito doido. Estava todo mundo fora da sua própria realidade. Porque aquilo ali era cruel, era duro, era sem sentido. A ilusão do tempo infinito é uma armadilha. A única batalha que podemos vencer é reconhecer o valor do agora. Não é por nada que o presente se chama presente. E a língua portuguesa é maravilhosa nisso, não é por nada. É um presente. E só é o momento que existe, não existe mais nenhum momento. Não existe mais nenhum momento. É isso aqui, é agora, acabou. Amanhã pode não haver. O passado é lembrança aqui, o futuro é projeção aqui, o presente tá aqui, ó, escorrendo. Se você não pegar, escorreu. Tenta pensar aí, faz esse exercício. Porque quando a gente lê um livro de ficção, e aí tem sempre um embate, né? A gente soltou um vídeo recentemente sobre a importância dos livros de ficção, e eu vim, honestamente, para você, eu vim de um preconceito imenso com livros de ficção. E eu estou começando a ler mais recentemente. Eu lia, assim, proporcionalmente, eu lia muito mais livro de não ficção. Hoje em dia, eu estou me dando a oportunidade de aprender com isso aqui. A importância do tempo, e a gente leu um livro chamado 4.000 Semanas, para quem não leu, um livro maravilhoso. O 4.000 Semanas fala da importância do tempo, da otimização do tempo. Mas o que você entende aqui, você não entende no 4.000 Semanas. E o que você entende no 4.000 Semanas, você não entende aqui. Aqui, você sente angústia. Aqui, isso ressoa no seu peito e você começa a pensar a sua vida escorrendo a partir do Giovanni Drogo. No 4.000 Semanas, você vai pensar a estratégia de como melhorar a sua vida, ou potencializar o seu resultado, mas você não vai sentir angústia. Você não vai ser tocada. E, de repente, você não vai conseguir agir com os 4.000 Semanas quanto você vai conseguir agir aqui. É sempre importante a gente ter uma conjunção, uma junção de livros de ficção e livros de não ficção que, de repente, falam do mesmo tema. Para que eles ativem departamentos ou coisas diferentes em você e te leve à ação. Porque senão você vai ficar ali, igual Giovanni Drogo, esperando, esperando, não entendendo quem é o seu inimigo, sabe? E então a gente terminou de ler esse livro. A gente já tem a resenha do 4.000 Semanas aqui no canal e na comunidade. E também indico 4.000 Semanas. Vale muito a pena. Fala sobre tempo. E esse aqui também. Eu falei que aqui não tem muita poesia na escrita, mas o 4.000 Semanas, ele é um livro que tem uma poesia na escrita, por mais que seja de não ficção. Então vale a pena ler esse e ler o 4.000 Semanas, ok? E vai agir, vai fazer, vai levantar esse popozinho e vai fazer a sua vida diferente. Não deixa passar mais do mesmo, que é muito fácil cair na narrativa de que algo vai acontecer. Muito fácil. Faça, faça. Termine esse ano com uma lista de coisas que você fez. Aqui, ó, minha agenda. Minha agenda, eu coloco ao final dela uma lista. Eu já começo o ano, começando aqui ao final, colocando aqui uma lista de
que eu chamo de conquistas. Tudo que eu finalizei, não que eu comecei, mas que eu finalizei, sabe? Tudo que eu finalizei vai estar lá. E o que eu quero finalizar? Lançar livro, lançar curso, aumentar aqui a nossa comunidade, lançar vários vídeos, fazer palestras em locais, né? Ter muito mais pessoas na minha comunidade, no Mabook Club, né? Para a gente ser a nossa melhor versão. É isso que eu quero, e é isso que tem que estar lá. É isso. O meu ano termina com o preenchimento dessa lista do final do planner. Coisas que eu realizei, que eu fechei, que eu consegui colocar aos olhos das pessoas, né? E vamos ver se esse ano vai ser assim. Então, te espero para o próximo vídeo, te espero para a próxima leitura e acredita em mim quando eu falo que o livro é bom. Bora lá!